Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elizabeth e iniciaremos mais uma aula de Química. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos lá, então? Vejam só, antes de iniciarmos propriamente dita a aula, nós precisamos entender quais são os objetivos, o que esperar da aula, certo? Vamos dar uma olhadinha? Então vejam, ó, compreender equações químicas, certo? Então, nós vamos entender o que vem a ser uma equação química. Entender os critérios para se ter uma reação química, evidentemente. Descrever e calcular as relações matemáticas, envolvendo cálculo estequiométrico ou estequiometria simples, relacionando massa-massa, massa-mol. Essa imagem nos remete sempre às chamadas leis de Proust e leis de Lavoisier, aonde eu tenho aqui especificado as proporções entre as substâncias, bem como as relações, a conservação da massa. Então, as massas dos reagentes precisam ser iguais às massas do produto, que é o que nós chamamos de lei da conservação da massa, ok? Outro detalhe. Vamos dar uma olhadinha a respeito de questionamentos na aula. Vejam, essas duas questões nós precisaremos responder ao longo da nossa aula. E quais são elas? A diferença entre uma equação química e uma reação química? Por que aprender estequiometria? Vamos lá, então? Vejam só, o que vem a ser uma equação química? As equações, elas são representações qualitativas, aonde nós apresentamos, as espécies, as substâncias, e também quantitativas, aonde nós apresentamos também a proporção entre essas substâncias, certo? Então, ela é uma equação baseada em quê? Reagente sempre no primeiro membro, produzindo o produto. Então, a equação, ela vai te dar sempre o seguinte: reagente indo a produto. Quem te diz quem é reagente, quem é produto? A seta. O que está à esquerda da seta são os reagentes. O que estiver à direita são os produtos. São denominados também de reagente, primeiro membro da equação, produto, segundo membro da equação. Então, guarde isso com muito carinho, tá? Porque sempre que você olhar uma equação química, observe sempre a seta e saiba, o que estiver à esquerda são os reagentes, o que estiver à direita são os produtos. Vamos ver uns exemplos? Então, vejam aqui, ó, as definições deles antes, Então, quando eu falo em reagente, é sempre a substância presente inicialmente na reação, tá? Produto são as substâncias formadas a partir de rearranjos entre átomos e íons, moléculas, ocorridas nos reagentes, tá certo? E aqui nós temos uns exemplos. Vejam, a imagem ela está levemente distorcida de forma proposital, para que você se atente mais aos detalhes dessa imagem. Ela não está esteticamente bonita, mas preste atenção nessa imagem. E o que você observa nela? Quais são os detalhes? O que te chama a atenção nessas equações? Tá certo? É o que nós vamos ver no decorrer. Então, veja só, em decorrência das observações que você fez. Nós temos os estados físicos da matéria representados na equação. De que maneira? Sempre que você tiver S sólido, L líquido, G gasoso, AQ substância dissolvida em água ou em solução aquosa, tá certo? E V vapor. Então vejam, aqui são os estados, são as representações dos estados físicos ou estados de agregação. Então, aqui você tem uma equação química, onde você pode observar aqui, ó, S sólido. Então, o Na está no estado sólido, a água está no estado líquido, o NaOH está no estado aquoso e o hidrogênio H2 está no estado gasoso. Então, muita atenção quando vocês observarem uma equação química. Observem os detalhes que estão envolvidos nessa equação, tá? São informações sobre as substâncias. E ainda, o que mais que a gente pode observar aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quando a gente fala nesses números que estão à frente das substâncias, eles são denominados coeficientes estequiométricos. A gente vai ver que são, na realidade, são trabalhados de forma a ter a proporção entre substâncias
tanto dos reagentes quanto dos produtos, tá? Então, aqui são os coeficientes. O que mais que nós temos? Aqui, representado, como foi dito, né, como nós já conversamos, os estados físicos. Então, aqui eu tenho gasoso, aquoso, líquido e sólido, beleza? E o que mais? Nós temos também, observem, estes símbolos, geralmente em cima das setas, são colocados alguns símbolos, tá? Que tem algumas indicações, eles têm um significado que a gente vai ver. Então, observe aqui, ó, sempre que aparecer algo em cima da seta, saiba que são os símbolos e eles vão te dar dicas sobre essa reação, tá bem? Aqui são os símbolos, como a gente já estava conversando. Então, vejam, quando aparece esse I diferente, nós temos a eletricidade. O delta, calor ou aquecimento, tá? CAT, abreviação de catalisador. Esse lambda aqui representa energia luminosa, ou às vezes também vem escrito luz sobre a seta, tá? Quando eu tenho essa seta inclinada, indica desprendimento de gás. A seta para baixo indica precipitação de um sólido, então coloca-se 2 líquidos e de repente você vê uma precipitação, tá? Você vê um sólido se formando no fundo do recipiente. Isso é um indicativo de precipitação, tá? E quando nós temos a dupla seta, tá? Dessa maneira, ela nos diz que a reação é reversível, tá bem? Então, são alguns símbolos, são algumas indicações. Entenda assim, fazendo uma analogia bem grosseira. Quando nós temos os símbolos, nós temos o modo de preparar essa reação, tá bem? Então, como que essa reação ocorre? Em que meio, de que forma ela se dá, tá bom? E aí, nós vimos equações, né? E agora, será que reação é igual? Lembram-se da nossa pergunta número 1? Será que reação e equação química são iguais? Então, vamos dar uma olhadinha. Quando nós falamos em reações químicas, vem a ser o quê? São transformações da matéria. Então, eu parto sempre de um grupo de substâncias, de uma ou mais substâncias, gerando uma ou mais substâncias. Então, é onde ocorre os chamados rearranjo. Os átomos, os íons, as moléculas trocam de lugar entre si devido a uma propriedade chamada eletronegatividade. Então, aos poucos, vocês vão guardando esses termozinhos, vão aprendendo, vão revendo outros conceitos já vistos na primeira série, tá ok? E aí, como que nós identificamos uma reação química? E antes da gente ver isso, o que vem a ser a equação e a reação? Então, vejam, a reação química é a transformação da matéria. Então, eu parto de uma substância ou mais, gerando uma substância ou mais a partir dos rearranjos feitos entre as espécies dos reagentes, tá certo? A equação é a representação. A equação ela vai me trazer as informações sobre a reação química, tá bom? Vejam lá, respondi a primeira pergunta, ok? Vamos dar sequência. Então, como é que nós identificamos uma reação química? Vamos lá? Então, vejam, quais são as condições para que nós identifiquemos uma reação? Primeira, liberação de gás. Aqui a gente tem um exemplo de uma liberação de gás, de uma reação que produziu gás, mas dentro de um laboratório, na sua vida, onde é que você percebe? Sabe quando você coloca aquele comprimido efervescente em água, ou o pozinho em água, você percebe a liberação de gás. É um indicativo de uma reação química. E outro detalhe, todo mundo toma o antiácido enquanto está ocorrendo a reação, enquanto está ocorrendo a liberação. Não. Você tem que aguardar a reação findar. Acabou a reação, aí você ingere o antiácido, tá bem? Muita atenção para isso. O que mais que nós temos como indicativo de reação? A formação de precipitado. Lembra quando eu comentei com vocês a respeito da setinha para baixo? A setinha para baixo indica justamente a formação de precipitado, né? Na equação. Na reação, a gente observa ocorrendo a formação de precipitado. Você pode ver, olha, tinham 2 líquidos incolores a princípio e você gera uma outra substância e essa substância vai para o fundo, tá bem? Vamos lá. Mudança de cor. Então, aqui a gente tem que entender que é mudança de cores bruscas,
tá certo? Então, não adianta você pensar assim, quando você mistura café com leite. Não, ali ocorre o quê? O leite fica mais escuro e o café fica mais claro, só. Quando a gente fala em indicativo de mudança de cor, são mudanças muito agressivas. Você pega duas substâncias incolores e surge uma verde ou uma amarela, tá certo? E aqui eu trago para vocês fogos de artifício. Então, a queima de fogos de artifício, que a gente gosta pra caramba de assistir, né? Belíssimas, elas são reações. Já se perguntaram o porquê da coloração emitida pelos fogos, né, a partir da explosão? Deem uma olhada. Hashtag fica a dica, teste de chama, vá lá dar uma olhadinha, tá? Então aqui nós temos sais misturados à pólvora, aonde ocorre a reação química produzindo as cores, beleza? Absorção ou liberação de calor, também é um outro indicativo de que ocorreu uma reação química. Então vejam, aqui nós temos a representação de um fogão a lenha, tá? Vocês já viram, né? Já perceberam que quando você acende o fogão a lenha, o ambiente aonde ele está fica aquecido? Ou até mesmo um pouco além do ambiente onde ele está? Por quê? Porque ali ocorre uma reação exotérmica, quando nós temos a queima da lenha, tá? Então, essa reação exotérmica, o prefixo exo, ele joga o calor para fora, ele coloca a energia para fora, libera calor. Tá certo? Então, são indicativos que nós temos de que está ocorrendo reações químicas. E o que mais? Eletricidade, tá? Então, quando você tem lá as pilhas, você coloca uma pilha, claro que não é desse tipo, né? São pilhas que têm uma durabilidade melhor, né? Que eu ia comentar com vocês a respeito dos videogames. Você está lá no seu videogame, você já parou para pensar por que o seu videogame, o controle ali do seu videogame funciona? É devido a uma reação que ocorre dentro das pilhas. Eu tenho a energia química sendo transformada em energia elétrica, tá certo? E aí nós temos o funcionamento, por exemplo, deste passador, né? Nós temos também os consoles, os controles de videogame, controle de TV e assim por diante. Preste atenção nisso. Vejam como é lindo, né, gente? E ainda, luz. Existem reações químicas que ocorrem na presença da luz. Elas precisam da luz para ocorrer. E outras, elas precisam se manter, enfim, no escuro. Vocês já viram, por exemplo, frascos de água oxigenada ou até mesmo de outros medicamentos que eles são extremamente opacos, resistentes e que dá uma certa sensação de escuridão dentro do recipiente? Por que disso? Já se perguntaram? É porque o conteúdo de dentro do frasco reage na presença da luz, tá certo? Então é aonde a gente precisa observar o que está no nosso entorno. Nós precisamos entender o que nós estudamos para compreendermos o que está à nossa volta. Tá certo? Vamos à sequência, então? Atividade 1. Primeira atividade, agora é com vocês. Façam aí, eu aguardo aqui e daqui a pouquinho voltamos. Veja, observe as equações a seguir e identifique todos os elementos presentes na equação. Vamos à correção, então? Vejam só. Primeiro, os índices, né? Esses índices aqui que ficam embaixo, eles são chamados de índice de átomos, é a quantidade, tá ok? O que mais que nós temos para observar? O que está em cima da seta são os símbolos. O que mais? Aqui, entre parênteses, é o estado gasoso. E observem um detalhezinho, tá?
O estado gasoso, ele não é mais subscrito como antigamente. Vejam nos seus livros didáticos. Então, agora ele fica grande mesmo, tá? Na mesma altura que a substância. E o que mais que nós temos para observar aqui? Olha só, os números à frente são os coeficientes estequiométricos, não se esqueçam disso, que são as proporções. E o que mais? Aqui, ó, está vendo a setinha inclinada em cima, representada em cima, significa que há liberação do gás cloro, tá certo? Você não tem a obrigação de saber que era o gás cloro, mas você tem a necessidade de compreender que essa seta indica a liberação de gás, tá certo? Vamos à sequência, então? Com relação aos cálculos estequiométricos, quando a gente fala em cálculo estequiométrico, o que a gente precisa pensar num primeiro momento? Vejam, aqui a gente vai conversar agora a respeito do que nós denominamos por balanceamento de equações químicas pelo método de tentativa. E o que vem a ser esse método de tentativa? Você analisa a equação, observa as proporções, a quantidade de átomos, pelo índice do número de átomos, tá certo? E a partir daí, o que estiver em reagente, a mesma quantidade que tiver em reagente, tem que ter nos produtos, tá certo? A gente tem que conservar as massas, porque Lavoisier nos ensinou isso, tá bem? Vamos dar uma olhadinha, então. Quando a gente observa essa equação aqui, ó, então vamos dar uma olhadinha. Olha aqui, ó. Quando eu pego N, o nitrogênio, a nossa seta está aqui, então a esquerda é reagente, a direita é produto. Quando eu pego o nitrogênio, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, certo? Não estão iguais. Se a gente observa o hidrogênio, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 2. O que a gente observa? Vamos dar uma olhadinha? Como que a gente deixa todo mundo igual, então? Essa equação não está balanceada. Então, olha, se eu pegar o 2 do nitrogênio e passar para frente, eu tenho 2 nitrogênios nos reagentes. E se eu colocar o 3 à frente do hidrogênio, nós temos a mesma quantidade em reagente e produto. Assim, a equação fica balanceada, ok? Quando a gente fala em cálculo estequiométrico, a relação primordial, aquilo que você não pode esquecer jamais. 1 mol equivale a massa molar, 22,4 mols, se a reação estiver na CNTP, e 6,02 10 a 23 entidades, que vêm a ser átomos, íons, elétrons, moléculas e assim por diante, que é a nossa constante de Avogadro, certo? Vamos lá, um exemplo resolvido. Quando a gente relaciona mol-mol, calcular o número de mol de amônia produzido na reação de 5 mols de gás nitrogênio. Vamos dar uma olhadinha nisso? Então, olha, primeira coisa, balanceamento, já vimos como é que faz, certo? E aí, como é que eu faço a relação? 1 mol de nitrogênio me dá 2 mols de amônia. De onde eu tiro isso? Olha, 1 mol de nitrogênio, 1 está aqui, 2 de amônia, tá bom? Aí, 5 mols de nitrogênio, X de amônia. Fazendo o cálculo, nós temos 10 mols de NH3, beleza? Vamos lá, outro exemplo resolvido. Aqui é a relação mol-massa. Então, nós temos aqui o enunciado da questão, que nos fala a respeito de quantos mols de nitrogênio são produzidos, quantidade suficiente de gás nitrogênio. Vamos dar uma olhadinha? Balanceamento da equação, tá aqui, a gente já fez isso, e a relação. Então, 1 mol de nitrogênio para 2 mols de NH3. Fazendo a regra de 3 e os cálculos, a massa molar é 17, nós temos 170. Tá bom? Refaçam esses cálculos, por favor. E agora, uma atividade é com vocês, beleza?
Conseguiram resolver? Então vejam, aqui nós temos a equação e o exercício nos diz que no produto já se inicia com o coeficiente 6. Vamos dar uma olhadinha na correção. Então aqui, ó, os produtos 6. Aí você faz a relação entre o número de átomos do produto, tem que concluir, né? Tem que fechar os reagentes. Então 6 magnésio e fecha 12 no HCl, por quê? Porque 6 vezes 2, 12, então tem que ter 12 hidrogênios aqui. Lembrem-se sempre do raciocínio desenvolvido, sempre o balanceamento primeiro, antes de começar um cálculo estequiométrico, certo? Mais uma questão é com vocês. Aguardo aqui. Então, conseguiram resolver a questão? Vamos dar uma olhadinha na correção? Então, vamos ver aqui. Vejam, a equação está balanceada. Já é um ponto importantíssimo. Como é que eu sei? Né? Olha só, um sódio, 3 hidrogênios, um oxigênio. Equação balanceada. Já poupamos um certo trabalho, digamos assim, né? Com que são as relações entre eles? Então, um mol de água produz um mol de hidrogênio. Faz lá as estequiometrias, né? Esse 18 gramas é a massa molar da água, para 1 mol de hidrogênio, X gramas de água, para 10 mols de hidrogênio, nós chegamos ao cálculo matemático de 180 gramas, tá certo? Não se esqueçam nunca de terminou um exercício, pergunte-se o que o X significa, tá? Não termine o exercício e dê isso como terminado ou como encerrado, né? Termine e terminado fica estranho, beleza? Muita atenção. O que nós estudamos nessa aula, tá? Nós compreendemos o que é uma equação química, nós entendemos os critérios para que ocorra uma reação química e nós descrevemos e calculamos a estequiometria, né? As relações estequiométricas. Aqui algumas referências. Tenham todos uma boa vida, cuidem-se e até!